E aí, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Eu sou a professora Tatiane Freitas e juntos vamos ter mais uma aulinha legal de matemática. Hoje o tema da nossa aula são sequências numéricas, tá bom? Na aula passada, nós vimos um pouco sobre o que são sequências, vimos os tipos de sequências, que nós temos as sequências numéricas e as figurais, e vimos especificamente na aula passada sobre as sequências figurais, que são aquelas sequências através de figuras, de desenhos. E hoje a nossa aula é do segundo tipo de sequência, a sequência numérica. Vamos lá? Conto com a participação de todos vocês. Mas o que é mesmo uma sequência? O que é mesmo uma sequência numérica? Bom, a sequência, ela é um conjunto ou um grupo de elementos. E no caso das sequências numéricas, esses elementos são especificamente números. E eles estão escritos em uma certa ordem, seguindo uma certa regra, um certo padrão. Nós vimos na aula passada que as sequências numéricas figurais, elas também são um conjunto ou um grupo de elementos. Só que no caso das figurais, os seus elementos são figuras, são desenhos. E nas sequências numéricas, esses elementos são os números. Da mesma forma das sequências figurais, as sequências numéricas, elas seguem uma ordem que a gente chama de padrão. E vocês vão também ouvir e ver também um termo chamado regularidade, tá? Regularidade lembra o quê? Regular, algo que segue alguma regra, algum padrão, tá bom? Então, quando vocês verem nas questões, no assuntozinho do livro, regra, padrão e regularidade dentro das sequências numéricas, elas têm o mesmo significado, tá bom? No caso das sequências numéricas, cada número a gente vai chamar de termo da sequência. No caso das sequências figurais, cada figura era o termo da sequência. A regra, o padrão ou a regularidade é o que vai permitir a gente passar de um termo para o outro. Então, quando a gente for analisar as sequências numéricas, a gente tem sempre que observar dois números seguidos, tá bom? Para que a gente possa descobrir qual é a regra, o padrão que está sendo utilizado. Agora veja o exemplo, presta atenção aqui, olha, nessa plaquinha. Vou mostrar esse exemplo aqui, olha. Os números, eles estão seguindo uma certa ordem, né? Existe uma regularidade aqui. Se você observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual será o padrão que está sendo seguido aqui, né? Olha esse próximo exemplo. Na parte de baixo nós temos 1, 3, 6 e 9. Qual será o padrão dessa sequência? Na parte de cima, nos bloquinhos do meio, nós temos o 2, o 5 e o 8. Qual será o padrão dessa sequência aí? E lá no topozinho da pilha, nós temos o 4 e o 7. Qual será o padrão que está sendo usado aí? Qual foi a regularidade utilizada aí? Se eu pedisse em cada sequência dessa o próximo termo, você seria capaz de descobrir? Eu tenho certeza que você conseguiria. Agora eu quero que vocês me ajudem aqui. Vamos descobrir, né, como a gente resolve essas sequências através de exemplos, tá bom? Porque o conteúdo é o que eu coloquei. Sequência é um grupo, é um conjunto de elementos. No caso das sequências numéricas, esses elementos são os números e cada elemento, cada número, a gente vai chamar de termo. Então, nesse assunto de sequências numéricas, a gente aprende mesmo praticando, tá bom? Então, vamos lá. Cândido resolveu dar R$50 ao seu filho, com cédulas de R$10, tá? Então, vamos começar aqui a fazer a interpretação. Ele quer dar para o filho dele R$50, olha aí os R$50,
mas ele vai dar esses R$50 através de notas de R$10. Olha aqui a notinha de R$10. Aí vem a pergunta, quantas cédulas, isso aqui eu posso chamar de cédulas ou notas, não é isso? Quantas cédulas o seu filho vai receber? Então, para isso, a gente vai juntando as notas de 10 em 10 até chegar no valor de R$50. Vamos lá? Então, eu peguei a primeira nota de 10 e eu vou somar com a próxima nota de 10. Quando eu faço 10 mais 10, nós já temos R$20. Aí eu pego mais outra nota de 10 e aí eu junto 10 mais 10, nós vimos que é 20. 20 mais 10, 30. Já está chegando. Quando chegar no 50, a gente vai parar. Então, peguei aqui os 30 mais outra nota de 10. 30 mais 10, 40. Aí eu vou pegar mais outra nota de 10 e eu faço 50. Então, qual é o meu padrão nessa sequência? Eu tenho 10, 10, 10, 10 e 10. Para eu chegar no número 50, eu segui um padrão, que a gente chama de ordem, tá bom? Então, a minha regra aqui é de 10 em 10, tá bom? Vamos aí, ó. O padrão seguido é acrescentar 10 no termo seguinte. Aí no seu caderninho, você pode pausar o vídeo e aí você pode colocar 10,20,30,40,50, porque aí você cria a sequência de números 10, 20, 30, 40, 50. E aí você vê direitinho que de um termo para o próximo termo, eu tenho a minha regra de acrescentar 10. Esse acrescentar, nós vimos que é um termo que nós temos como característica lá da operação de adição. Quando você vê o nome acrescentar, você já sabe que é somar, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Qual será o número da porta da última casa? Olha aí. O meninozinho aí está querendo descobrir. Aí a gente tem que interpretar também, não é isso? Então, vamos interpretar aqui a imagem. Primeira casa tem o número 2, a segunda casa tem o número 4, a terceira casa tem o número 6, a quarta casa tem o número 8 e a última casa, qual será o número dela? Como esse menino aí vai descobrir o último número, né? Qual será o número dessa casa? Então, para o menino descobrir qual é o número da última casa, ele tem que observar qual é o padrão que foi utilizado na numeração das casas anteriores, não é isso? 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6, 8. Esses números, nessa sequência, têm uma característica específica. Qual é essa característica? Tente se lembrar aí na sua casa. Tá muito fácil, né? Eu já dei algumas dicas nas aulas anteriores, 2, 4, 6, 8. Será que eu vou somar, diminuir, multiplicar ou dividir, né? Outra dica que eu vou dar para vocês. Observe o primeiro para o segundo número, né? Aqui. De 2 para 4, o que foi que aconteceu? De 4 para 6, o que foi que aconteceu? Né? Então, o que a gente observa? Que ao numerarmos as casas desta maneira, nós construímos uma sequência de números. Qual foi a sequência? 2, 4, 6 e 8. Olha a dica que eu dou. Esses números são números pares. Olha aí a dica, mais uma dica que eu dei. Então, olha como é que nós vamos descobrir. Presta atenção. A primeira casa tem o número 2. Quando eu olho para a casa de número 4,
eu observo que no número 2, eu adicionei mais 2, somei mais 2. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Será que essa regra ela vai valer para o número da terceira casa? Vamos tentar. Quando eu pego 4 mais 2, vai ser igual a 6. Então, eu já descobri o padrão da minha sequência. Qual é o padrão aqui? É acrescentar 2 no próximo termo, no termo seguinte. Casa de número 6. Peguei e somei mais 2. 6 mais 2 igual a 8. O padrão está permanecendo. Então, agora eu consigo descobrir qual é o número da última casa, ó. 8 mais 2 é igual a 10. Então, qual será o número da última casa? 10. Aí você observa, ó, 2, 4, 6, 8, 10. E se eu perguntasse qual é o padrão dessa sequência, aí você responde, acrescentar 2 no termo seguinte, tá bom? Próximo aqui, ó. Observe a sequência numérica a seguir. Olha aqui essa sequência. Eita, uma hora dessa, hein? Na merendinha é bom demais, ó. Olha aqui essa sequência de picolés. Esses picolés, eles estão enumerados. 8, 7, 6 e 5. E aí? Dá para descobrir alguma coisa nessa sequência de números? Se concentre nos números, viu? Não é no picolé, não. Agora, observe a sequência numérica a seguir. Olha aí essa sequência. 8, 7, 6 e 5. Eu quero que você descubra o número desses dois picolés. E aí? Será que você já é capaz de descobrir? Eu acredito que sim. Então, eu vou dar um tempinho, você pausa aí o vídeo, vou dar um tempinho para você descobrir quais são os números dos dois picolés, tá bom? E aí, já conseguiu descobrir qual é? Vamos lá. Do 8 para o 7, ó, se você observar, a sequência, os números eles estão diminuindo, não é isso? Quando eu pego 8 menos 1, eu chego em 7. Será que essa mesma regra aqui, essa mesma situação vai acontecer lá no terceiro termo? Vamos ver. Eu pego 7 menos 1, vai ser igual a 6. Por enquanto, está dando certo. E 6 menos 1 vai ser igual a 5. Pronto, já descobri o padrão. Qual é o padrão aqui dessa sequência? É diminuir ou subtrair um número no termo seguinte. Então, 8 menos 1, 7. 7 menos 1, 6. 6 menos 1, 5. E 5 menos 1 vai ser quanto? Bora lá? 5. Tira 1, fica 4. Muito bem. Agora 4. Você tem 4. Tirou 1, ficou 3. Muito bem. Então, se você tiver uma questão dessa, você já vai conseguir responder, tá bom? Então, aí eu pergunto, qual é o padrão utilizado por essa sequência? Aí você já sabe, é diminuir ou subtrair um número do termo seguinte, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que a sequência, ela pode aumentar ou diminuir. Tá bom? Esse aumentar, eu posso adicionar ou eu posso multiplicar.
Quando eu falo diminuir, significa que eu posso colocar, como eu coloquei na sequência aqui dos picolés. Você pode subtrair ou dividir, no caso, tá bom? Então, você tem que prestar bastante atenção na sequência, fazer a interpretação da questão direitinho para não errar, tá bom? Então, vamos lá para mais um treino. José produz doces em potes para vender. Nesse mês, ele aumentou as suas vendas e em cada semana ele aumentou a quantidade seguindo um padrão, tá bom? Olha aqui a prateleira aqui dos doces de José, né? Eita, mas é bom demais, não é? Vamos lá. Então, vamos começar a interpretar direitinho, ó. Preste atenção. José produz doces em potes para vender. Só que nesse mês, ele aumentou as suas vendas, graças a Deus, não é? E com esse aumento, ele percebeu que em cada semana ele aumentou seguindo um padrão, né? Teve um padrão nesse aumento dessas vendas. Mas aí teve um probleminha. Bora lá descobrir qual é esse probleminha? Olha aí, José, ele é muito organizado. E ele fez as suas anotações de venda, até para ter controle, né, do que ele está produzindo, do que ele está vendendo, do que ele tem ainda na loja como estoque, não é? Aí ele recebeu a visita da sua neta na loja, olha aí, que acabou bagunçando as suas anotações. Eita, mas essa netinha deve ter feito uma festa, né? Olha aí a netinha do José. Quais eram as anotações do José? Ó, 24, 20, 15, 16, 32, 21, 28, 18, 24, 10, 12 e 14, tá? Aqui são as anotações que o José fez. Aí a netinha dele foi lá na loja fazer uma visita para ele. Ele deve ter deixado as anotações dele em algum local fácil e ela, ó, pam, bagunçou, né? Ela deve ter pensado que era alguma brincadeira, né? Então, vamos tentar ajudar o José aqui. A nossa missão agora é ajudar a neta de José a organizar as suas anotações, né, que ele fez. Veja como José tinha começado as suas anotações, ó, preste atenção. Ele dividiu as suas anotações conforme os tipos de doces. Aí tinha a geleia de uva, geleia de laranja e a geleia de abacaxi, para ele poder saber quanto ele produziu de cada, quanto ele vendeu, quanto ele ainda tem em cada tipo de doce, né? Que padrão José seguiu para fazer as suas anotações? E aí, olhando para cá, para essa imagem, quando ele colocou geleia de uva, geleia de laranja e geleia de abacaxi, né? Como será que ele fez para dividir as suas anotações seguindo esse padrão? Bom, o padrão que ele seguiu foram os sabores dos doces, os sabores da geleia, né? Então, as anotações dele foram a quantidade que ele vendeu da geleia de uva, depois ele separou as anotações dele pela quantidade que ele vendeu das geleias de laranja e depois ele fez as anotações dele pelo tipo da geleia de abacaxi, tá bom? Então, nós vamos seguir esse padrão aqui para ajudar o José, a neta dele, a organizar. A partir do padrão dos sabores, nós vamos completar as tabelas para descobrir as anotações de José, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei de novo aqui as anotações dele. Lembra as anotações que tinha do lado da netinha de José? Pois é essa mesma aqui. Será a partir dessas anotações que nós vamos completar as tabelas por tipo de sabores, tá bom? Então, vamos começar pela geleia de uva. Ele tinha feito lá no seu caderninho de anotações o seguinte, ó. Primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semana, tá bom?
Aí ele já tinha começado algumas anotações, ó. Ele colocou em relação à geleia de uva, que na primeira semana vendeu 2, na segunda semana vendeu 4 potes, na terceira semana vendeu 6 potes e na quarta semana vendeu 8 potes. E agora, depois que a netinha dele bagunçou, quais serão as anotações das 4 semanas aí que estão faltando? Da quinta, da sexta, da sétima e da oitava semana. Aqui nós percebemos o quê? Muito parecido com aquele das casas, ó. 2, 4, 6 e 8. O que é que eu observo aqui? Que de 2 para 4 eu acrescentei 2. Então, 2 mais 2, 4. Será que isso vale para o próximo termo? 4 mais 2, 6. Por enquanto está dando certo. 6 mais 2, 8. Aí vamos seguir a sequência para descobrir as outras anotações. 8 mais 2, 10. Olha aí o 10. 10 mais 2 dá 12. 12 mais 2, 14. E 14 mais 2, 16, tá bom? Então, primeira parte aí das anotações dele nós já conseguimos, tá bom? Então, nós descobrimos que a anotação da quinta semana, ele vendeu 10. Na sexta semana, ele vendeu 12. Na sétima semana, ele vendeu 14. E na oitava semana, ele vendeu 16. Agora, uma dica que eu dou para vocês aí, tá bom? Que eu sei que vocês estão fazendo essas anotações, ok? Sempre eu falo nas minhas aulas, pegue o caderno, lápis, borracha, pausa o vídeo, anota tudo que a gente está explicando, tá bom? Que é para quando vocês forem resolver as atividades que a gente passa aqui, as atividades da escola, você não ter mais nenhuma dúvida, tá bom? Então, qual é a dica que eu dou aqui? Bom, nós descobrimos que as anotações dessas anotações, não é isso? Nós descobrimos os números 10, 12, 14 e 16. Então, a dica que eu dou para vocês é riscarem aqui, para vocês já saberem quais são os próximos números. Então, eu vou riscar aqui, ó. Eu risquei o 10. Qual é o número aqui, ó? O 12. O próximo, 14 e o outro, 16, tá bom? Então, nas próximas anotações, sobrou quem? 24, 20, 15, 32, 21, 28, 18 e 24, tá bom? Então, as anotações da geleia de uva, nós já resolvemos. Peguei as mesmas anotações, porém, eu não tenho mais aqueles números lá da geleia de uva, tá certo? Qual é agora a próxima sequência? A geleia de laranja. Aí ele também colocou as 8 semanas, tá? E aí, ó, as anotações. Na primeira semana, ele vendeu 3 potes, na segunda semana, 6 potes, na terceira semana, 9 potes e na quarta semana, 12 potes de quem? Da geleia de laranja, tá certo? Então, qual será o número que eu vou colocar na quinta, na sexta, na sétima e na oitava semana, né? Então, o que é que você observa? Novamente, nessas anotações, eu tenho um padrão. Ele utilizou uma regra. Qual foi? Olha aí. 3, 6, 9, 12. O que é que a gente observa? Que do 3 para o 6, ele acrescentou 3. Então, ó, 3 mais 3, 6. Será que essa regrinha ela vale para o próximo número aqui da terceira semana? Vamos tentar? 6 mais 3, 9. Bom, já descobrimos aqui o padrão. Então, em cada número seguinte, eu vou descobrir que ele vai ser acrescentado por 3. Então, 9 mais 3 é igual a 12. 12 mais 3 é igual a
15. 15 mais 3 é igual a 18. 18 mais 3 é igual a 21. E 21 mais 3 é igual a 24. Então, quais foram as anotações que foram mexidas, espalhadas? 15, 18, 21 e 24. Aí você vem aqui e vai riscar o 15, vai riscar o 18, vai riscar o 21 e vai riscar o 24, tá? Vamos lá para a próxima. Peguei a mesma sequência que estava faltando, ó. Quais são os números que faltam? 32, 28, 20 e 24, tá bom? Agora nós vamos descobrir as anotações de quem? Da geleia de abacaxi. Aí ele tinha feito, ó, as 8 semanas e ele já tinha anotado 4 da primeira semana, 8 da segunda semana, 12 da terceira semana e 16 da quarta semana. Qual é a sequência, qual é o padrão que ele está utilizando? 4, 8, 12 e 16. Qual é aí o padrão? Bora ver se vocês descobrem. Vou dar um minutinho aí, um tempinho aí para vocês. Bora lá ver como é que vocês vão descobrir. Olha aí, do 4 para o 8, eu descobri que eu acrescentei 4. Então, 4 mais 4, 8. Será que vale para o terceiro número? 8 mais 4, 12. Então, ok. Aqui eu descobri que a sequência, qual é o padrão? Acrescentar 4. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4 dá 28. E 28 mais 4 dá 32. Então, quais são os números que foram bagunçados aqui? 20, 24, 28 e 32. Aí você vem aqui e risca o 20, o 24, o 28 e o 32, ok? E aí nós completamos todas as anotações de José, né? Conseguimos aí, graças a Deus, ajudar a netinha dele. E aqui o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos, né? Nós descobrimos que toda sequência possui um padrão a seguir, que esse padrão pode ser com acréscimos ou decréscimos, que é necessário observar bem as sequências para descobrir o padrão utilizado, ou é por adição, subtração, multiplicação, divisão, tem que observar bem. E a conclusão que nós chegamos é que no caso de José, o seu padrão foi de acrescentar, de adição ao termo anterior, não é isso? E assim, nós encerramos mais uma aulinha de matemática. Continue usando a máscara, tá bom? E fique em casa se puder. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.